Aproveitando que você está em pé, coloca para mim aquela imagem aqui. Você nasceu para esse tempo. Você não nasceu na casa errada, no lugar errado, na família errada, no tempo errado. Isso tudo é mentira. Você nasceu no tempo certo, na família certa. Você tem as experiências corretas. Você tem a expectativa que Deus tem para você. Deus gerou todos os recursos em você. Mas o que você vê aqui, irmão? É a mesma árvore. Só que as estações são diferentes. É a mesma árvore. Mas a natureza e o Deus Criador, Ele vem nos lembrar que a nossa vida é feita de fases, de ciclos, de estações. Então talvez você esteja do lado de uma pessoa que está numa estação de inverno, enquanto você está numa estação de verão ou de primavera. Talvez hoje você está numa estação de tristeza, de choro, de pranto. Mas eu tenho pessoas aqui também que estão na estação de alegria, de júbilo. As coisas passam, meus amados. Por que eu sei que você está no lugar certo? Porque Deus poderia ter colocado você em qualquer época da história, mas Deus resolveu colocar você nessa época. E se Deus colocou você nessa época, é porque você tem as respostas e os recursos para viver nesse tempo, nessa época. Estenda sua mão assim e olha para sua mão, por favor. Quem não estender aí, eu vou orar, porque mão mirrada nessa igreja não existe. Estenda essa mão aí. Isso aí, Jean. Estou com você, meu irmão. O que você vê nessa mão? Ai, pastor, eu não sou nenhuma cigana para alemão. Não, não é. O que você vê nessa mão? O que Deus colocou nessa mão aí? Qual o recurso que Deus colocou na sua mão? O que você tem nessa mão? Para você usar para concluir, para você terminar, para você usar para cumprir o seu propósito. Aquilo que Deus tem colocado de sonhos no seu coração. O que tem aí nessa mão? Porque se você está aqui nesse tempo, irmão, Deus colocou recursos nessa mão aí, para que você possa utilizar nesse tempo. Então assim, com as suas mãos, você pode orar ao Senhor agora. Você pode falar com o Senhor. Fale com Ele. Fale com Ele. Qual o recurso que você tem? Fale com Ele, irmão. Vai passar. Essa estação que você está vai passar. Então se você está na tristeza, vai passar. Se você está na dificuldade, vai passar. Se você está passando agora, meu irmão, por uma escassez financeira, vai passar. É uma estação, é uma fase, é uma etapa da sua vida. Não é a sua vida, não é quem você é, não é o plano de Deus para você. Deus tem muito mais para você, irmão. Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite para lembrar que Ele tem planos de paz para você, planos para que você dê certo. Mas às vezes tem estações de inverno, tem estações, meu irmão, que nós não temos folhas. Tem estações, querido, em que a árvore, ela está simplesmente os galhos secos.
Mas quando vem a estação apropriada, quando vem a chuva temporã, quando vem a chuva será, meu irmão, você pode ter sido cortado lá na raiz, esta raiz vai brotar. Eu estou dizendo aqui nessa noite para você, no nome de Jesus, que a tua raiz vai brotar novamente. O remanescente, ele vai lançar ramos, vai lançar frutos, e você vai frutificar novamente a 30, a 60 e a 100 para cada semente que Deus vai colocar na sua vida, querido, nessa noite. O problema não é semente, o problema é o solo. Nós estamos liberando sementes, irmãos, mas como é que está o solo do teu coração? Então nessa noite, Deus me deu uma visão aqui, irmão, no louvor. Deus está arando a terra do nosso coração. E eu sei que hoje tem máquinas que aram a terra. Mas Deus me deu uma visão de uma junta de bois e um arado das antigas. E eu olhava para frente, um trabalho duro. Mas quando eu olhava para trás, eu vi um campo com muito trigo, um campo com muito fruto. Eu não sei se você já viu um campo de trigo. É lindo. É lindo. O centro-oeste do Brasil tem muito disso. É lindo. O vento bate, parece um mar dourado. É lindo. Mas Deus nessa noite está arando o teu coração. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, sim, santo é o Senhor Deus poderoso. Louve Ele, digno de louvor. Vai passar, irmão, vai passar. Digno de... Permita que Deus are a terra do teu coração agora. Tu és santo. Entrega a sua dor, digno de louvor, e declare, olha para o Senhor, diga: Tu és santo, santo, Tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Nós te louvamos, Senhor. Senta no seu lugar um pouquinho. Abra a palavra comigo no livro de Daniel. Capítulo 2, verso 21. Mantenha essa imagem da árvore na tua mente, porque eu não sei como é que está a estação da sua vida hoje. Irmãos, Deus permite determinadas coisas, e eu
eu tenho para falar para vocês hoje é algo muito importante. Mas muito importante. Existem coisas que acontecem num ajuntamento na igreja, irmãos, que não acontecem em nenhum outro lugar. Eu falei isso da quinta-feira, estou falando hoje de novo aqui. Tem coisas que acontecem no secreto da nossa casa. Quando a gente entra no nosso quarto, ou lá no teu trabalho, no banheiro do teu trabalho. Irmãos, eu orei, cansei de orar no banheiro. Lá no exército, no trabalho, cansei de buscar refúgios em locais assim. Sim, Deus fala perfeitamente conosco quando nós estamos sozinhos com Ele. E Ele ama quando nós buscamos estar sozinhos com Ele. Porém, existem coisas que acontecem somente quando nós estamos no ajuntamento. Satanás está tentando tirar isso da igreja. Satanás está tentando tirar o ajuntamento da igreja. Seja por individualismos, seja pela vida moderna, seja pela cultura que nos cerca, e por todas as forças deste mundo tenebroso, que tentam esvaziar essa comunhão, essa comunidade. O ajuntamento é muito importante. Daniel aqui, irmãos, deixa eu ir para a palavra. Eu vou falando tudo que eu tenho que falar aqui na palavra. Daniel 2:21, ele fala assim, Daniel está louvando ao Senhor aqui. É um cântico de exaltação de alguém que está tendo livramento de morte. Alguém que estava sendo sentenciado à morte. E Deus vai lá e fala assim, você vai viver. E porque você me buscou, muitos outros vão viver. É isso que está acontecendo aqui agora. Esse texto fala exatamente isso. É um cântico de livramento. Um cântico de libertação. Um cântico de louvor e agradecimento por um milagre que Deus fez. E fala assim, Ele muda as épocas e as estações. Quem? O Senhor, o Deus dos céus. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. A Escritura, irmãos, ela fala que registrou cada dia da nossa vida no livro. Quem registrou? Deus. Salmo 139 fala isso, que os nossos dias estão registrados no livro dele. Deus te conhece antes de você vir a esse mundo. Deus te conhece antes da barriga da sua mãe. Você não é um engano. Você pode falar comigo assim, eu não sou um erro. Ok. Eu sei que quando eu peço para você falar, você fica assim pensando que eu vou fazer você falar alguma coisa que é contrário àquilo que a palavra de Deus diz, ou que vai envergonhar você. Esquece isso, eu não vou fazer isso. Os membros aqui mais antigos sabem disso. Então me ajuda a pregar a palavra. Fale comigo assim, eu não sou um erro. Não, você não é um erro. Deus escolheu você. Deus projetou você. O seu Deus, Ele sonhou com você. Você é uma idealização do Senhor. Deus, Ele fez você do jeito que você é, irmão. E como Ele nos fez do jeito que Ele quis. Poxa, pastor, Deus podia ter caprichado um pouquinho mais. Não, irmão. Você é do jeito que Deus quer que você seja. Você pode falar isso comigo? Eu sou obra máxima do meu Deus. Ah, pastor, eu estou com os quilinhos a mais. Eu estou com cabelo de menos. Eu já estou com umas dorzinhas aqui, umas dorzinhas ali. Te entendo. Isso não tira o mérito do teu Criador. O teu Criador, Ele fez você obra máxima
da criação. Então você pode falar isso comigo em glorificação ao Senhor? Eu sou a obra máxima da criação de Deus. Irmãos, é isso. E quando eu falo isso, não é para você se achar. É só para você dizer a verdade. Porque a mentira é de que você não vale nada. A mentira é que você não presta. A mentira é que você não dá conta. A mentira é que ninguém te dá valor. A mentira é que você não é igual esse povo que está aí, dando padrões para a grande maioria da população. Não, irmão. Você é a obra máxima da criação de Deus. Não tem ninguém igual a você. Pensa comigo. Tem mais de 6 bilhões de pessoas na face da terra. Não tem ninguém igual a você. Quando Deus te fez, Ele jogou forma fora. É verdade. Pode ter gente parecida, mas igual a você? Tem não. Você é único, você é especial e você é original. Já que eu estou nessa toada, faz tempo que a gente não fala isso, né? Fala comigo assim: Deus me fez. Me ajuda a pregar. Fala comigo: Deus me fez único, especial e original. Sim, irmão. Só tem um de você, então você é único. Você é especial porque o Espírito Santo sonhou com você, projetou você, tem planos de paz para você. E você é original, meu irmão, porque, vou falar para você, tá? A forma que Deus te fez, Ele quebrou, acabou. Só tem você. Não existe outro. Então me ajuda, olha só agora é aquele momento em que você vai virar para a pessoa que está do seu lado, vai se apresentar para ela, se você não conhece, né? E você vai falar bem assim: Deus te fez plano para dar certo. Você pode falar isso comigo? Deus te fez plano para dar certo, meu irmão. É. Ele é um pai amoroso, querido. É. Pastor, mas eu não vejo isso. Ok, por quê? Porque você está dando cabeçada onde não tem. Você está dando cabeçada, você está dando cabeçada em parede dura. A hora que você parar de dar cabeçada e você passar a ouvir o que a palavra de Deus diz, meu irmão, a coisa vai acontecer. É simples. A palavra está aqui. Nós temos inúmeros casos aqui que acontecem isso. Só um parênteses, pastora Rogéria falou aqui, negócio do pai, né? Eu também tenho. Eu acho que a Rê também tem, o pastor Zé também tem. Tudo que nós trouxemos para cá, tudo que nós trazemos para cá, irmãos, é porque nós passamos. Foi bom para a gente, tratou a gente. Fez com que a gente se tornasse servos de Deus melhores, pessoas melhores. E tudo o que tem aqui na nossa igreja, eu já passei. Não, eu não trouxe para cá, eu passei. Eu fui tratado, eu fui lapidado. Aqui eu sigo uma regra do faz o que eu digo porque eu faço. E eu nunca vou pedir para você fazer alguma coisa que eu não tenha feito. Então quando a gente traz alguma coisa, é porque já foi bom para a gente. E a gente quer compartilhar aquilo que é bom. Então nesse tempo, irmãos, Deus já reservou, porque Ele te ama, porque você é único, especial e original. Deus, Ele já reservou tudo aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito. Deus já reservou as boas oportunidades. Deus já reservou as portas abertas. Pastor, mas não tem porta nenhuma aberta para mim agora. Agora não, talvez você esteja numa estação onde as portas não estão abertas. Tá? Sabe quando você chega no horário em que o estabelecimento ainda não funciona? A porta vai estar fechada. Mas se você chegar no horário em que o estabelecimento está funcionando, as portas vão estar abertas. Quem entendeu aí? Vocês estão aí, irmãos? Talvez ainda não seja o horário de funcionamento.
Espera. Vai passar. Vai chegar o horário em que a porta vai estar aberta. Vai chegar o momento em que aquele estabelecimento vai estar pronto para receber você. Talvez não aconteceu ainda, simplesmente porque não é o tempo, não é o horário. E você está aí reclamando, irmão, olha só, o nosso horário de funcionamento é de 8 às 18. Você chegou às 19, você vai esperar até às 8 horas da manhã no dia seguinte. Talvez você está exatamente nesse tempo aí, irmão, de esperar até o dia seguinte. Só que você ainda não entendeu. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você. Calma, vai passar. Você pode falar isso comigo? Vai passar. Isso! Vai passar, meu irmão. Porque esse é o tempo em que o Senhor está trazendo para você as pessoas certas, conexões perfeitas que Deus vai colocar próximo de você, para levar você para a próxima fase, para o próximo alvo, para a próxima estação, ou simplesmente para fazer com que você entenda e seja abastecido nessa estação atual em que você se encontra. Deus, irmãos, Ele está preparando, e já preparou, e já entregou para você as soluções para os seus problemas. O problema todo é que muitas vezes nós temos a solução, mas nós não queremos fazer o que Deus fala para a gente fazer. Vocês estão aí? Às vezes, irmãos, fazer o certo dá trabalho. Fazer o certo é difícil. Fazer o certo vai gerar investimento. Mas é o certo. E às vezes nós não queremos fazer o certo. E a gente chora. Há um futuro abundante, irmão, e gratificante reservado para cada um de nós. E esse é o plano de Deus. Só que esse futuro, irmãos, e futuro, já expliquei, ele pode ser próximo ou pode ser distante. Seu futuro pode ser quando você sair daqui dessa reunião. Ou seu futuro pode ser daqui a 10 anos. Não importa. Sendo próximo ou distante, irmão, o seu futuro vai exigir que você se posicione no presente, em submissão ao Deus do céu, o Senhor Jesus Cristo. E ao escolher ser filho de Deus, crendo que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e aí você se submete ao que Ele deixou como ordenança para nós, você participa do ceia, você participa do batismo, você participa da comunidade de fé. Você, meu irmão, busca lapidar a sua vida ao que a Escritura diz. Veja, eu não estou dizendo para você moldar a sua vida de acordo com a igreja, irmão. Eu estou dizendo para você moldar a sua vida de acordo com a Escritura. É a Escritura, é a palavra quem nos corrige, quem nos confronta. É a palavra que é apta para poder discernir os intentos do coração. Como igreja, irmãos, nós somos salvos, caminhando para a eternidade juntos. Então, quando nós fazemos essas coisas, nós teremos a revelação plena, o discernimento do tempo em que estamos vivendo. Deus, Ele quer dar isso para a igreja, irmão. E Deus já está dando, Deus está dando para a igreja o discernimento pleno do tempo em que nós estamos vivendo, irmão. Existe um tempo profético do fim. E nós estamos nele. Vou repetir, este é o tempo profético final. Esse é o que Daniel fala do fim dos tempos. No texto que nós lemos aqui, irmãos, em Daniel 2, Daniel, ele está naquele momento interpretando um sonho. E Deus deu um sonho para aquele rei. E ele ficou tão desesperado com aquele sonho, que no final das contas, ele falou: eu não vou contar nada para os sábios, mas eles vão ter que discernir. Olha que doideira. Me fala o que meu sonho significa. Tá, me conta o sonho. Não, você vai ter que me dizer o meu sonho.
Gente, eu não sei nem o meu sonho, como é que eu vou fazer o seu sonho? Eu esqueço do meu sonho. Você imagina um rei chegando para você e falando assim: se você não me contar o meu sonho, eu vou matar você. Era essa a situação, irmão. É porque hoje nós não temos a dimensão do que era o poder de um rei como Nabucodonosor. Mas de fato, Daniel já estava sentenciado junto com todos os sábios ali de Babilônia. Porque o rei sabia que os sábios iriam fazer o quê? Enganá-lo. Se ele contasse o sonho, ele ia dar uma interpretação e ia passar. Mas aquilo provinha do Senhor. O Deus que sonda os corações. O Deus que tira e que coloca reis. O Deus que desfaz muralhas. O Deus que despedaça impérios. Esse é o nosso Deus, irmãos. Daniel então foi orar. E de noite, madrugada, com um momento, Deus deu discernimento para Daniel. Uma estátua, cabeça de ouro, meio de ferro, bronze, perdão, pé de barro e ferro misturado. Aí vinha uma pedra muito grande, cortada por si mesma, e caía sobre esses impérios. E Deus ali começou a revelar tudo aquilo que a humanidade iria passar. Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. E Daniel, naquele momento, ele busca a revelação de Deus. Deus dá a revelação. E ele, por fé, ele chega diante de Nabucodonosor e fala: esse é o teu sonho. Ele foi falando. Essa é a revelação. Deus não deu tão somente o sonho. Deus mostrou o que iria acontecer. E aqui chega no link que eu quero. Nós estamos vivendo o tempo onde a pedra foi cortada e esmagou os pés da estátua. A pedra cresceu e tomou toda a terra, até se transformar numa grande montanha. É isso que vai acontecer. Satanás sabe disso. Essa é a igreja do Senhor, irmãos, que vai crescer sobre toda a terra. E um dia nós habitaremos em novos céus e nova terra aqui. Essa é a promessa. Isso é o que vai acontecer. E tão certo quanto esse ar que você está respirando nesse momento, querido, o Deus do céu, Ele está testificando no teu coração agora. E o fato é que nós, irmãos, temos os recursos para estar na presença de Deus nesta época do fim, mas ainda não é o fim. Veja, nós estamos na época do fim, mas ainda não é o fim. Por que eu sei disso? Porque a palavra de Deus não foi pregada em toda a terra ainda. Nós temos trabalho para fazer, meus irmãos. Temos que pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. E esse é o tempo de nós abrirmos o nosso coração. E por isso a necessidade mais do que nunca de congregar com os santos e de abrir o nosso coração ao Senhor diariamente, irmãos. E a vida, como ela é feita de ciclos, de estações que se sucedem e coexistem uma dentro da outra, eu estou num tempo e outras coisas estão acontecendo dentro de outro tempo. E as estações, irmão, tem coisas que eu estou num ciclo, tem outras coisas que eu estou em outro ciclo, e nós estamos vivendo tudo juntos. E é por isso que muitas vezes a nossa cabeça está tão cansada, o nosso sentimento está tão cansado, porque nós estamos vivendo ciclos muito rápidos, as coisas estão se abreviando. Você já reparou como que nós já estamos perto do fim do ano? Como é que está passando rápido? Como que o tempo parece que está abreviado? E a palavra de Deus fala isso, irmão. Se esses tempos do fim não fossem abreviados, não sobraria nada para ser salvo. O Senhor tem pressa. Deus tem pressa na nossa vida. Deus tem pressa em transformar o meu coração, a sua família, o seu trabalho, os seus recursos, tudo aquilo, meu irmão. Então não tenha medo
de mudanças, porque em Deus nós temos a provisão para todo o propósito dele na minha vida e na sua vida. Você não precisa ter medo das mudanças, irmão. As mudanças fazem parte da vida. A vida, ela está em constante movimento. As coisas mudam, situações mudam, pessoas mudam, irmão. Eu tenho certeza absoluta que você não é a mesma pessoa do início desse ano. E eu tenho certeza absoluta que quando você olha para trás, nós cantamos aqui a olhar para trás, tudo que passou. Eu vim agradecer. Meu irmão, olha para trás e veja o quanto você cresceu na presença de Deus. Olha para trás. Algumas mudanças, irmãos, entretanto, são para pior. Veja, existem mudanças dentro das nossas situações, das nossas lutas, que nos transformam para melhor. Mas existem mudanças que nos transformam para pior. Às vezes algo acontece e muda quem somos. Mas se para melhor ou para pior, depende daquilo que nós escolhemos acreditar. Salmo 20, o verso 7 e o verso 8, irmão, diz assim: alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, nós quem? Nós os servos. Nós quem? Nós os crentes. Nós quem? Nossos filhos. Nós quem? Nós, aqueles que estão destinados à eternidade com o Pai. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles, os que não confiam, vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. Ei, essa é a promessa, essa é a palavra. Nós vamos continuar firmes, irmãos. Deus, Ele vai continuar fazendo com que você permaneça firme. Sabe, Daniel, irmãos, ele poderia dizer que ele teve a sua vida destruída. Daniel, ainda adolescente, ele foi tirado da sua terra. Ele foi tirado da sua casa. Depois de um tempo de fome e de calamidade, Daniel perdeu tudo. Daniel foi para uma terra de costumes idólatras. Ele foi como escravo, sem direito algum. Ele não podia levantar os olhos, ele não podia levantar a cabeça. Daniel, ele teve o seu nome mudado. Ele não era mais Daniel, ele era Beltesazar. Um nome em honra a um Deus pagão. Daniel teve o seu propósito quebrado. Daniel teve a sua identidade alterada. Mudaram tudo naquele jovem, irmãos. Mas Daniel, ele sabe que ele é filho de Deus. Ele sabe quem é o Deus dos céus. E quem tem, irmãos, a sua identidade gerada no Senhor, podem tentar qualquer coisa. A gente sabe quem é. A gente sabe qual o nosso propósito. Nós não perdemos a nossa identidade, irmão. Você sabe de onde você vem e para onde você vai. Você não está de passagem aqui na terra. Você tem um caminho bem definido, e esse caminho tem uma meta, ele tem um alvo, que é a eternidade com Cristo. Então, meu irmão, você pode estar aqui no Brasil, ou você pode estar em qualquer outro país no planeta Terra. Eu vou até, assim, eu vou extrapolar isso. Você pode estar em qualquer planeta desse universo. Se você sabe quem você é, se você tem a sua identidade, se você tem a marca de Cristo em você, você sabe que o seu destino final é a eternidade com o Pai. Não importa onde você esteja. Não importa o que aconteça, a nossa real vitória é o céu. É isso que nós temos que ter em mente. Daniel, irmãos, escolheu confiar no Senhor Deus. Daniel escolheu confiar no Deus do céu. E nós?
Em quem nós estamos confiando? Em quem você está confiando? Daniel, ele confiava, irmão. Daniel tinha amigos. Ninguém faz nada sozinho. Eu não faço, você não faz. Ninguém faz nada sozinho, irmão. Nós somos seres que fomos criados para viver em comunhão e em comunidade. Por mais que a gente queira ficar isolado, nós precisamos uns dos outros. Então Daniel, ele tinha amigos mais chegados que irmãos, aqueles que na hora da dor, eles aparecem, são melhores que os irmãos de sangue muitas vezes, irmãos. E aqui eu preciso alertar algumas coisas para você nessa noite. Você já reparou naqueles amigos que na hora de pagar a conta, você saiu com seus amigos, mas na hora de pagar a conta, ele começa a olhar o celular, ele levanta, esqueci a carteira, espero que você nunca tenha passado por isso, mas eu sei que grande parte aqui já passou. Esqueci a carteira. Ele finge distração. Tem pessoas, irmãos, presta atenção nisso, crente. Tem pessoas que passam pela sua vida, mas elas não estão dispostas a pagar os custos de fazer parte da existência comum entre vocês. É verdade. Nessa noite eu quero que você se lembre disso, para que quando a conta estiver paga, irmão, você não chame ele mais para a mesa. Como assim, pastor? Quem só aparece na festa, quem só aparece na época do banquete, irmão, mas some na época das lutas, não é amigo, é consumidor. Vocês estão aí? Vou aprofundar. Presta atenção, moço, porque isso é sério, isso salva vidas, principalmente a sua família, o seu coração. Se você tomou uma decisão, irmão, de mudar de vida, de seguir em frente, glória a Deus por isso. Mas não se sente à mesa com quem só te faz lembrar do passado. Quem vive, irmão, apontando erros que você cometeu, questionando as decisões que você tomou, não merece fazer parte do seu destino. Vocês estão aí? Tem pessoa que só vive apontando erros, só vive te jogando para baixo. Às vezes você fica esperando o momento certo, o tempo em que você vai se sentir forte o suficiente para poder falar determinadas coisas. Não espere pela posição certa. Vá. Faça o certo, pela fé. Não espere até ter todos os detalhes. Não espere você se sentir qualificado. Não espere você ter todo o treinamento. Você só precisa fazer o que tem que fazer na posição que você está. E aí você vai ver a mão de Deus fazendo o que só Ele pode fazer. E pastor, o
que Deus pode fazer? É o texto que nós lemos em Daniel 2:21. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Meu irmão, nessa noite eu venho dizer que o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento está sobre a sua vida. Deus está revelando coisas para você agora e no seu coração. Deus está mostrando coisas no seu coração, irmão. Decida servir ao Senhor em todo o tempo e em todo lugar. Decida priorizar o Senhor em todas as suas decisões e você verá o agir poderoso de Deus sobre a sua vida. E mais uma coisa, você está enraizado nesse lugar. Esse é o tempo. Deixa eu discernir o tempo aqui para vocês. O nosso tempo como igreja. Esse é o tempo em que o remanescente lançou as suas raízes e rebrotou. Esse é o tempo em que você, meu irmão, vai lançar os seus ramos e os seus frutos vão alcançar as nações. Esse é o tempo em que nós vamos fazer coisas que nesses últimos 17 anos dessa igreja nós não fizemos. Esse é o tempo que o Senhor separou. Por isso, hoje, eu venho falar para você, abra o teu coração, Senhor. Permita que Deus transborde sobre você, porque você é um escolhido. Não existe ninguém igual a você. Você é único, você é especial, você é original. Deus te levantou e te trouxe para este lugar, te enraizou neste lugar, para que você possa, meu irmão, cumprir o teu propósito neste lugar. Nós somos uma base de lançamento, e nós vamos lançar muitos para as nações. Eu falo isso para vocês, irmãos, há quanto tempo? Há muito tempo. Isso vai começar a acontecer. Mas para isso nós precisamos sarar o nosso coração. Nós precisamos nos ajuntar como família de fé. Nós precisamos ter prazer em estar uns com os outros. Pastor, mas eu tenho prazer. Então deixa eu refazer a minha fala. Nós precisamos de ter mais prazer em estar uns com os outros. Mudou a época, irmão. Mudou a estação. Deus está chamando você. E talvez essa seja a grande confusão. Alguns de vocês aqui já não são mais iniciantes da fé. Alguns de vocês aqui são pais. Vocês já vão cuidar de outras pessoas. Deus está chamando vocês para isso.